Galera amiga, tô de volta nesse Papo Cabeça, hoje bastante especial, com uma convidada que tem uma história linda no jornalismo esportivo. Muita gente vai lembrar dela, anda um pouco afastada do jornalismo, do dia a dia, da televisão, mas é inesquecível porque construiu uma belíssima história no pique, Vânia Westphal. Quem é de São Paulo não esquece no período glorioso, no período áureo, top do Mesa Redonda Futebol Debate na TV Gazeta, um dos programas mais antigos e importantes da TV brasileira. A Vânia é uma jornalista completíssima, de texto, de vídeo, de áudio, mas que ficou conhecida do grande público do Brasil, né? Principalmente em São Paulo, mas também do Brasil, passagens por outras emissoras como Sport TV, mas o momento em que a Vânia aparece para o público foi no Mesa Redonda Futebol Debate. Que bom revê-la depois de tanto tempo. Onde anda você, Vânia Westphal? Que saudade, Nori! Que imensa saudade, que honra! Quando eu recebi a tua mensagem, eu fiquei tão feliz. Você não tem ideia do bem que você me fez. Foi muito A alegria gostoso. é minha. Aliás, vamos começar do começo bonitinho. Vamos. Vânia Westphal ou Westphal? Westphal, é alemão, Westphal, né? Origem, alemão. da Westfália, do norte da Alemanha, a origem, né? Essa é a Maria que acabou de participar aqui. Ela a não Maria, foi convidada. cadê a Maria? Traz a Maria aí para participar do papo. Oh, que coisa fofa, Maria. Aqui nós temos a Kaia e o Yuki, dois gatinhos maravilhosos que também. Eu tenho 7, Nori. Caramba! 7. 5 FIV negativo e 2 FIV positivo. Mas eu posso Caramba. contar mais detalhadamente. Essa é chamada gataria, né? Isso aí a gataria aqui em casa, uma delícia. Então, você me perguntou por onde eu ando. Bom, eu sou moradora de São Paulo, mas eu vivo em Santana de Parnaíba com meu consorte, o Thomas Nicolaus Heimann, amor da minha vida. E realmente eu tô... Ai, agora fiquei cheio de pelo de gato. Eu realmente estou afastada do jornalismo. Eu fiz a minha carreira ao longo de quase 30 anos, né? Fiz muita coisa. Comecei no rádio, para você ter uma ideia, Nori, antes do meu diploma sair, eu entrei com 17 anos na faculdade, e eu era muito enxerida, sabe? Então eu perguntava a todo mundo onde eu podia fazer um estágio, onde eu podia aprender, porque eu queria sair da faculdade já com alguma experiência para poder arrumar um emprego rápido, né? Eu tinha muito tesão de querer trabalhar, né? E na minha época, quando eu via televisão para ver esporte, eu via Kit Balieiro e Regiane Ritter, não tinha mais ninguém. Então eu queria... Não tinha, na minha cabeça não tinha essa, vou ser uma pioneira, não tinha nada disso. Só que eu queria fazer jornalismo esportivo. Jornalismo, né? Esportivo, porque eu era uma grande fã de esportes. E qual era a pergunta mesmo? A gente foi do Westphal, da Westfália. Isso. E onde andava você? Porque os amigos não esquecem dos amigos. Mas, assim, o público do jornalismo esportivo que aprendeu a admirar e acompanhar a Vânia quer saber onde a Vânia está. Você falou que estava morando em Santana de Parnaíba, mas você não está trabalhando neste momento como jornalista mais. Não. Eu ainda sonho em emplacar alguma coisa na internet, um canal. Eu tenho um canal chamado Minhas Verdades, recentemente criado, que são umas verdades. Vou falar umas verdades, entendeu? Minhas Verdades. Vamos fazer a propaganda certa. Minhas Verdades. Canal @Minhas Verdades. Isso, tá no Instagram. E eu sonho um dia emplacar com isso, mas eu estou começando muito calmamente, porque eu tenho a minha casa para cuidar, tenho 7 gatos para cuidar, eu sou voluntária de um abrigo, eu não procriei, eu não tenho filhos humanos, mas acabei virando mamix de felinos, né? Então, eu sigo nessa linha por enquanto, continuo tendo contato com o jornalismo como telespectadora, como torcedora, coisa que a gente, quando está em atuação, assim, não pode falar, né? Eu entendo quem fala, eu respeito quem fala e tudo mais, mas principalmente na época em que eu atuava, era muito complicado você falar para que time você torcia. Eu sou Palmeiras, ó, eu estava lá, hein? Vai fazer 10 anos, ó. Isso aqui mostra de novo para o torcedor do Palmeiras. Essa é uma bexiguinha, né? Daquela de fazer barulho, da inauguração do Allianz Parque, é isso? Exatamente. O Palmeiras perdeu nesse dia, pessoal. E eu estava lá.
Enfim, e aí eu cuido de gatos, eu cuido da casa, eu leio, eu me informo, eu procuro saber de tudo, mas não tenho a intenção sequer de voltar para o jornalismo esportivo. Eu virei torcedora, Nori. Hoje eu consigo entender os torcedores de uma forma melhor, porque eu passei para o lado de lá. Antes eu tinha uma resistência muito grande em entender por que os torcedores misturavam as coisas, sabe? Não entendiam que a gente era imparcial, dava nossa, imagino eu trabalhando nessa época de rede social, eu ia ficar muito louca, Nori. Eu não tenho estrutura para esse tipo de coisa, entendeu? Juro por Deus para você, eu não ia aguentar, não ia. E como é que você vê o jornalismo esportivo agora de fora, assim, como torcedora? O que você acha do momento atual do jornalismo esportivo? Eu tenho gostado muito da nova. Engraçado, eu não sou resistente à mudança, não mesmo. Eu tenho gostado muito dessas meninas que apareceram na Globo, narrando principalmente. Caramba, me fugiu o nome de uma delas, que eu acho assim fantástica. É a que está na Globo mesmo. A Renata Silveira. Tem a Renata Silveira, tá a Natália Lara. Natália Lara, menina brilhante, ela tem um jeito muito dela, ela não está imitando ninguém, ela é muito autêntica, muito natural. E os meninos também, né? O que está aparecendo, o Luiz Teixeira, cara, um negro apresentando. A gente teve Abel Neto, a gente teve muita gente. Tem ainda, Abel Neto, firme e forte Tem. na Eu digo a ESPN, gente porque a gente brilhante. trabalhou com ele na redação, né? Eu, às Sim. vezes misturo as coisas. Mas tem muitos negros aparecendo bastante, eu acho muito importante. Muita mulher aparecendo bastante. Está faltando trans, está faltando japa, entendeu? Assim, na frente do vídeo. Mas eu acho que é uma coisa que com o tempo vai chegar a sua hora, né? Eu lembro que quando eu comecei, era muito difícil mulher no jornalismo esportivo. Por isso que eu chamei alguma atenção tal. E assim, né? Imagina, eu era bonitinha, novinha, tal, entendia, eu realmente entendia, eu sabia tudo, eu tinha tudo, não tinha internet, então eu tinha tudo anotado, eu fazia caderninhos. Sabe como eu aprendi futebol, Nori, assim, as regras? Como? Com seu pai. O que eu fazia? Olha só, Luiz Noriega, estou falando, gente. Luiz Tá aparecendo Noriega, aqui, ó. Dudu. Tá aparecendo aqui atrás, ó. Foto do seu Luiz. Que querido que ele era. Era assim, eu sou a caçula de 2 irmãos mais velhos, minha família, eu tenho ascendência alemã e ascendência italiana. E era uma família muito conservadora, classe média e tal. E meus irmãos não queriam que eu entendesse de futebol. Eu era princesinha, não podia entender. Eu perguntava para eles, porque eu via aquela felicidade do meu pai, dos meus 2 irmãos mais velhos, e eu queria entender por que eles estão assim felizes, né? Eu quero participar. E não me explicava, você é mulher, você pá. Me batiam, apanhava pra caramba. Ah, maravilha. Caramba, sério? Pô, aquelas briga de irmão, né? Briga de irmão, tudo bem. Briga de irmão, nada de violência doméstica, nada disso. Mas, enfim, era bem conservador. Mulher tinha que, sei lá, ser professora, não sei, nem lembro o que eles queriam que eu fosse, ou supunham que eu pudesse ser. E eu, desde os meus 14, 15 anos, eu jogava handball na escola. Foi aí que despertou esporte em mim, né? E eu comecei a querer fazer jornalismo esportivo, porque eu comecei a ver vôlei, a ver basquete, boxe, eu adorava boxe, olha só isso. Futebol, então, nem se fala, né? Eu tinha os livrinhos, comecei a falar e interrompi. Eu anotava, eu sabia as reservas do Noroeste, de Bauru, entendeu? Eu sabia tudo, era uma máquina de informação. E isso, como é que eu aprendi, que eu disse que eu aprendi com seu pai também? Eu ouvia aos jogos sozinha, com um radinho, acho que era um radiológio no meu criado mudo. Eu ouvia os jogos, eu ouvia principalmente com Osmar Santos. Eu amava Zé Silvério, que parece que mora aqui nas Redondezas, Aldeia da Serra também, onde eu moro, e Osmar Santos. Eu ouvia. E ele falava, eu ficava com o relógio na mão, por exemplo, aos 17 minutos do segundo tempo, teve um impedimento. Aí, a Vânia, de madrugada, assistia aos VTs da TV Cultura, entendeu? Muitos deles, seu pai brilhantemente narrava, né? E eu ficava lá, aos 17 minutos do segundo tempo, foi impedimento. Eu ficava lá acompanhando desesperadamente para saber o que era o impedimento que eles falavam. Aí eu fui, caramba, eu acho que muito tem a ver com observação, né? Então eu observava, o cara não pode receber a bola se ele foi lançado atrás da linha. Blá, blá.
E eu fui aprendendo, Nori. Nunca ninguém teve a decência de me ensinar. Eu aprendi sozinha tudo. Falta, pênalti dentro da área, cobrança 9 metros, tamanho do gol. Nem lembro de tudo agora. As 17 regras eu sabia de cor, e tudo que veio depois, os cartões, etc. Eu sabia. Tanto que um dia, foi muito engraçado, né? Que o Roberto Avalone, eu estava no comecinho na TV Gazeta como apresentadora, né? Já digo como eu cheguei lá. Ele vira para mim, olha Westphal, você saberia dizer algum jogador da década de 20? Eu falei, o Arthur Friedenreich. Ele ficou assim, sabe, tipo, oi? Como é que ela responde? Não era para responder, entendeu? Mulher não podia entender de futebol. Participação especial de Maria. Mulher não podia entender de futebol. Era uma surpresa quando a mulher entendia de outros esportes, era liberado. Você podia entender de vôlei, basquete, qualquer outra coisa, mas principalmente boxe e futebol era vetado. A Maria concorda com esse absurdo, ela está protestando. Ela é muito mimada, Nori, é minha primogênita. Sangue do meu útero. Então foi assim. E você falou que ia contar como você chegou à TV Gazeta, para a gente entrar nessa seara de como o mundo era diferente, né? Como o acesso da mulher ao esporte, ao jornalismo esportivo, principalmente, era diferente. Como é que você foi para a TV Gazeta de São Paulo? Então, eu fiz todos aqueles estágios antes de me formar, tal. Trabalhei em imprensa escrita, revista Guia do Lar, trabalhei na Rádio Super Tupi AM, um programa que era de gincanas, tal, ao vivo no rádio e tal. E quando eu me formei, eu encontrei dificuldade mesmo para conseguir um emprego, mas a minha melhor amiga, minha cis, me avisou, estão fazendo teste no Estadão, para revisor. E você se formou aonde? Desculpa te interromper, onde você estudou? Na FIAM. Na FIAM, tá. Isso. Aí eu falei, opa, teste? Ela falou, você é boa de português, vai lá e faz. E assim eu fiz. Comecei na revisão do Estadão, quarto andar lá do Estadão. Quando eu comecei, eu já queria saber como é que eu ia para o sexto andar, que era a redação, né? E aí eu perguntava a todo mundo, escuta, tem alguém que trabalha? Como é que eu faço para a redação? Ah, tem aquele fulano ali, que vira e mexe, ele vai cobrir férias na redação, né? Aí a Vânia vai lá, encosta no fulano para saber como é que funcionava o esquema de cobertura de férias para trabalhar no esporte do Jornal da Tarde, no caso, né? Grande JT. Grande JT, saudoso JT. Estamos falando de 1988, hein? Aí encostei naquele cara e ele foi muito generoso comigo. Eu estou falando do Cosme Rimoli, que está aí no ar. Beijo grande por Cosme. Era grande meu parceiro. Cosme está lá no R7 da TV Record, da Rede Record. Um grande cara, não esquece de mim. Vira e mexe, tem encontro lá do pessoal do Estadão. Ele me manda mensagem, eu sempre longe, com trânsito, com gato, sempre dou uma desculpa e não vou. Beijo. Na próxima eu vou, Cosme. Me desculpa, não sei onde eu tenho que olhar aqui, né? Então, aí o Cosme, pelo jeito, acreditou em mim, porque ele bateu um papo comigo, acho que ele percebeu que eu não era a burrinha, a loira burra, né? Eu sei dizer que eu trabalhava das 11 às 4 da manhã e ainda fazia bico de modelo das 11 às 4, às 8 da manhã ao meio-dia eu trabalhava lá no IMB, como aquelas que distribuíam folhetos em feiras, eventos, tal, não era modelo exatamente, né? E aí, eu tô lá um dia, às 23h30, na revisão, no quarto andar do Estadão, toco o telefone, meu chefe, Vânia, telefone para você. Eu tomei um puta de um susto, né? Aí, peguei no telefone, alô, Vânia Westphal? Falei, sim. Ele, aqui é Roberto Avalone. Eu falei, você tá brincando, né, Trote? Eu não acreditei. Eu tava até ouvindo o João Guilherme outro dia falando de alguém também que ligou para ele e ele não acreditou, porque é verdade, a gente não acredita, é um ídolo, Pedro né? Pedro Luiz. Isso! Aí, é um ídolo, cara. Tá ligando para mim 11h30 da noite, porque tinha fechado o jornal e o Cosme tinha dito para ele que tinha uma pessoa interessada em cobrir férias. Aí o Roberto Avalone falou, olha, fiquei sabendo que você gostaria de cobrir férias aqui, você já trabalhou? Eu falei, não, ainda não, eu sonho, eu gosto, tenho uma vontade. Então vem amanhã conversar comigo 1h da tarde, porque eu tô com as férias do Sérgio Baclanos, falecido. Grande Sérgio Baclanos.
Isso. E tô com as férias dele em julho, acho que era julho, ou junho, não lembro. E você vem aqui conversar comigo. Aí eu fui. E a gente conversou na redação, conheci, assim, ídolos. Castilho de Andrade era pauteiro. Pauteiro era o Roberto Avalone, na verdade. O Castilho era chefe de reportagem. E muita gente boa, Mário Lúcio Marinho, sabe? Denise Mirás, Ida lá, maravilhosa, entendeu? Então tinha muita gente boa naquela redação e eu acabei ficando lá nesse primeiro mês do Sérgio Baclanos cobrindo férias. E aí eu dei uma sorte danada que me mandaram, eu era foquinha, né? Estava começando, e até final do Campeonato Paulista. Por isso que eu não lembro se era junho ou julho. E até final do Campeonato Paulista, de 88, e me mandaram descobrir quem era o cara que tinha jogado bem no primeiro jogo da final Corinthians e Guarani, que era o Viola. Ele morava no Jardim Elisa Maria, acho que é perto da freguesia do Ó, se eu não me engano. Me mandaram lá para descobrir quem era o cara, porque ele tinha entrado no primeiro jogo e tinha atuado bem. Aí vou lá eu, né? Bonitinha, conheci, conversei com a mãe. Ele era muito humilde, ele morava tipo uma ribanceira, tinha uma casa muito simples. Eles me serviram café, me trataram super bem, conversei com o Viola. Beleza, tá tudo certo. No domingo seguinte, o Viola fez o gol do título, né? E na final contra o Guarani em 88. Aí, manda quem? A Vânia. A Vânia já conhece a família, já entrou em casa, papapá, e lá eu fui. E eu era tão inocente que eu, imagina, a final tinha sido no domingo, né? Ele tinha 19 anos. E eu era inocente, eu pedi o carro super cedo, eu fui para lá, sei lá, 8 horas da manhã para entrevistar o Viola. Imagina, ele estava na festa, né? Eu não sei onde ele estava, mas às 8 horas da manhã em casa que ele não ia estar, né? Aí, Nori, eu sei que eu entrei, conversei com a mãe dele, com o irmão dele e tal, e eu vi um boné do Palmeiras, na beliche. E eu não lembro o nome da mãe dele, me perdoa, mas eu falei, escuta, o Viola é palmeirense? Ela falou, é sim. Eu falei, acho melhor a senhora esconder esse boné. Porque daqui a pouco vai encher de jornalista aqui e alguém vai, sabe, implicar com ele, porque ele está no Corinthians. Mas o pai dele era palmeirense, eu não sei, ele é santista, não sei, o irmão é santista, tinha uma confusão lá. Falei, esconde o boné. E escondeu o boné. E voltei para a redação. E falei para o Valone, Viola é palmeirense. Você tem certeza disso, Vaninha? Falei, tenho certeza. Eu pedi para a mãe dele guardar o boné. Ela guardou o boné, tá tudo sob controle. Então vou dar a primeira página. Falei, beleza, fui lá, fiz a matéria. Ele falou, você vai lá, volta lá e vê se ninguém descobre, porque a gente vai dar isso na primeira página. Falei, beleza. E assim eu fiz. Fui lá, piscava para a mãe dele, aquilo lotado. O terreno deles, aquela descida, estava lotada, apinhada de fotógrafos, colegas, jornalistas, um monte de gente importante. Eu, a foquinha lá, sabe, com meu furo, toda feliz. Aí, Nori, eu sei dizer que eu fui para a redação, voltei, fecharam o jornal, deu primeira página, tudo bonitinho. E aí eu ganhei algum destaque, eu não fiquei só no primeiro mês cobrindo as férias do Sérgio Baclanos. Acabei ficando 3 ou 4 meses, não, 3 meses. Aí aconteceu, em outubro de 88, ia ter a Olimpíada de Seul, e eu não sei porquê, fizeram algumas mudanças lá, demitiram o Mário Lúcio Marinho e trouxeram o Toninho Neves, e o Toninho não foi com a minha cara, me mandou embora para revisão de novo. Muito bem. Aceitei, normal, continuei dignamente na minha revisão, só que o Roberto Avalone já tinha gostado de mim no meu trabalho. Aí ele falou, Vaniel, você não quer fazer televisão? Quero, eu nunca fiz, nunca sonhei, não planejei nada, né? Então, você vai fazer um programa lá na TV Gazeta. Foi assim que eu comecei na TV Gazeta. Ele me deu um programa aos sábados, chamava Sábado Esporte. Era eu e querido Hélio Alcântara. Elinho maravilhoso! Aí a gente fazia um programa chamado Sábado Esporte, acho que era do meio-dia às 6 da tarde, Nori. Eu nunca tinha feito televisão na vida. Já foi para ser apresentadora direto. Apresentadora de um programa ao vivo de 6 horas direto. O diretor era o Bodão, Marco Antônio Rodrigues. Grande Bodão, que também trabalhou com a gente no Sport TV há muitos anos. E assim eu comecei na TV Gazeta. Do Sábado Esporte
para o Gazeta Esportiva, foi alguma mudança de programação que teve lá. Eles tinham um programa mais ou menos na hora do almoço, que era a Débora Menezes quem apresentava, outra querida, Débora Menezes. Beijo, Debbie. E aí eu acho que eles fizeram um programa à noite, 11 horas, 10 horas da noite, e me puseram para apresentar esse programa. E eu era sempre muito dedicada, Nori. Eu não me contentava em ler TP, entendeu? Eu sabia realmente o que estava acontecendo, eu tinha essa origem no jornalismo impresso, né? Cheguei também depois que o Toninho me mandou embora, eu cheguei a atuei como copydesk nas cidades do Estadão, então eu tinha uma energia muito grande naquela altura. Aí eu fui para a TV, comecei a apresentar o Gazeta Esportiva, e como eu ia, sabe, eu ia na edição, eu queria participar, eu escrevia as cabeças, né, o texto que a gente lê no TP para apresentar as notícias e tal, eu escrevia, eu fazia. Aí o Avalone perguntou um dia se eu queria fazer mesa redonda. Eu falei, quero. Só que era engraçado, Nori, porque eu não sei se você chegou a participar de alguma mesa redonda? Participei algumas vezes quando eu trabalhava na Gazeta Esportiva, no jornal. A Gazeta Esportiva tinha, uma época, tinha um quadro em que a gente gravava as chamadas da segunda-feira, das manchetes da Gazeta Esportiva e tal. Legal. Alguém lá do Mesa Redonda viu, achou legal, achou que eu tinha ido bem e tal, e me chamaram para fazer o Mesa Redonda, acho que umas 2, 3 vezes. Mas era duro que você tinha que pedir senha para falar, né? Porque o negócio ali era difícil, era difícil. Você imagina, você é homem, era da Gazeta Esportiva, tinha prestígio. Ele ficava assim, a gente no ar, né, tentando fazer um comentário, e ele assim, vai, fala logo. Era uma coisa assim absurda, mesmo. Você não conseguia falar, porque tinha uma alma do seu lado, sacoalhando o braço, né, querendo te interromper. Era complicado, ainda mais para mim, que era mulher. Ele me dava, ele me dava, mas ele me tirava. Era uma coisa engraçada, o Avalone. Mas, olha, foi a única demissão que eu tive na vida, viu, Nori, assim, que eu fui mandada embora. Eu fui mandada embora pelo Roberto Avalone em 94, e eu fiquei muitos anos magoada com ele. Eu encontrava com ele nas festas do Joemir e do Mauro Betting. Quando o Palmeiras ganhava título, tinha festa na casa dos Betting, né? E eu estava sempre lá, né? Toda a nata palmeirense estava nessas benditas dessas festas. E eu encontrava com ele, eu virava a cara, sabe? Assim, eu fugia dele. Até que um dia, graças ao bom Deus, eu tive a lucidez de parar com essa bobagem. E ele foi no Sport TV, eu acho que ele foi no Arena, não lembro. Eu tenho até uma. Eu entrei, eu sabia que ele ia, eu fui até a maquiagem, falei, Avalone, Vânia Westphal, tudo bem? E me tratou como se nada tivesse acontecido, e eu o tratei como se nada de ruim tivesse acontecido. Voltamos a ser Vânia e Avalone, amigos que sempre fomos, foi muito divertida a nossa relação. Foi difícil no final, na Gazeta, foi bem difícil, porque ele já estava com um probleminha de saúde, que ele acho que teve falta de lítio. E aí o comportamento dele ficou alterado, ele estava muito nervoso, muito tenso. Eu cheguei a pegar um pouquinho disso. Você foi demitida por quê? Olha, tem vários motivos para eu ter sido demitida, mas o principal deles, eu tinha menos de 30 anos, Mori, é porque eu estava velha. Caramba, não posso acreditar nisso. Acredite se quiser. Mas você ouviu dele? Ele, como seu chefe, falou isso para você ou você percebeu por bastidores? Falava para todo mundo que eu tinha 5 anos de casa, né? E eu não sei se foi realmente isso, porque eu tinha casado em 93, eu casei, e eu não convidei alguns chefes, algumas coisas assim, eu só convidava quem eu gostava, eu era muito cabeça dura, sabe? Eu não fazia política de jeito nenhum. E teve um diretor lá da TV Gazeta que ficou muito puto comigo, ficou bravíssimo. Tanto que encontrou comigo no casamento da Ione Borges, agora eu tô centrada, né? Encontrou comigo, me deu uma carraspana. Cara, você é louca? Você não convida o diretor da emissora que você trabalha? Eu, no meio do casamento da Ione, desculpa, eu só convidei a família. Que família? Coisa nenhuma, você convidou não sei quem, não sei quem, não sei quem. Mas eu convidava quem eu gostava, entende, Nori? Não era político o meu casamento. Eu não ia convidar aquele cara, eu não gostava dele, achava ele... Não gostava dele. Enfim, não convidei. E eu acho que isso teve interferência, tá? Não é só o fato de eu estar velha. Eu acho que estar velha foi a desculpa oficial que ele inventou
Tanto que ele contratou depois de mim uma moça chamada Drica Moraes, Drica Moraes, né? Não que chega a era atriz, conhecer. inclusive. Hã? Era atriz, acho. Isso. Ela tinha a minha idade. Então, não, exatamente a minha idade, cara. É uma coisa muito louca. Muitos amigos em comum na TV Gazeta falavam isso para mim, sabe? Teve gente que pediu demissão. Eu não vou dizer quem é, mas ele vai assistir a esse programa, ele sabe quem é. Ele foi, olha, um dos caras mais dignos que eu já conheci no jornalismo. E ele me avisou um pouco antes, sabe, de eu ser demitido. Ele me avisou: olha, Vânia, a melhor época para procurar emprego é quando a gente está empregado. Eu falei: opa! Minha batata está assando, né? E no fim das contas, Nori, foi tão assim, eu fui tão abençoada, que acho que eu fui demitida numa sexta-feira de manhã, uma coisa assim, quinta ou sexta-feira de manhã. À tarde, no mesmo dia, me telefona a Sônia Peixoto, da Band, fala: escuta, é verdade que te mandaram embora? Falei: eu não conhecia a Sônia pessoalmente, não conhecia. Olha, eu gosto muito de você, eu vou ter uma vaga de repórter, papapá. Resumo da ópera: 1º de janeiro de 95, eu estava na Band, no canal de esporte da equipe do Luciano do Vale. Que maravilha. Foi muito bom. Foi muito As bom. coisas acontecem, a gente não sabe muito bem por quê, né? Não é? Mas tem uma coisa que eu acho que é legal para esse papo, Vânia, entre muitas outras coisas, quando você toca nessa história da idade, da mulher, no jornalismo esportivo, porque assim, eu me lembro que eu fui um cara que eu fui muito abençoado por ter a família que eu tenho, né? Tanto meu pai, minha mãe, como minha esposa, meus filhos, tudo assim, Nossa. de zero preconceito, né? De muito respeito pelo trabalho. Mas assim, por exemplo, eu lembro que a gente teve Isabel Tanese trabalhando com meu pai lá na TV Cultura, a Débora de Oliveira, muitas mulheres passaram por Renata lá, Figueiredo né? de Mello, Abigail Costa, Abigail Costa, Renato Figueiredo de Mello, que você falou, e com muito espaço, mas era um período muito difícil para as mulheres, vou dizer, principalmente na televisão esportiva. Houve um período em que parecia que era obrigatório que as mulheres que participassem de programas esportivos, elas ficassem atendendo telefonema, lendo carta naquela época, que chegava a carta, tinha as cartolinas, né, que coisa, e que anotavam as mensagens dos telespectadores, e depois lendo o e-mail que chegava. E parece que era uma coisa meio reservada a isso. Absurdo, né, porque nós tínhamos já... eu sempre falo disso da Rádio Mulher, né? Quem não é de São Paulo e quem não tem um certo período já no planeta não vai lembrar disso. Rádio Mulher, nos anos 70, 75, por aí, 73, foi um projeto maravilhoso de uma Claudete. rádio feita só por mulheres. Tinha Zuleide Ranieri narrando, Claudete Troiano, desde da motorista, operadora de áudio, comentarista de arbitragem, narradora, repórter, tudo eram só mulheres. Aí você vai passar por um período que você tem grandes jornalistas, Marluce Martins no Rio de Janeiro, Dimara Oliveira em Minas, a Duda Strebe lá no Sul, tanta gente boa, que batalhou para conquistar esse espaço. Mas nesse período você identificava isso já, que era uma coisa assim, mulher na televisão, vai ficar naquele cantinho, atendendo telefonema, dando uma risadinha, usando uma roupa bonita, para valorizar a beleza. Era assim? Era, Nori, era muito ridículo. Tanto que tem gente que até hoje brinca comigo. Eu nunca fiz testemunhal da Ipioca. Tinha gente que falava para mim: Vânia Westphal, Ipioca. Eu falei: gente, eu nunca fiz isso na minha vida. Eu nunca. Porque, além de tudo, Cachaça que era patrocinadora da mesa redonda. Isso, desculpa, eu não expliquei. Não tem Aliás, problema. eu sempre fui muito chatinha com essas coisas, sabe? Eu lembro que uma época me chamaram para fazer propaganda do Maluf. Eu falei: não vou fazer propaganda do Maluf. Pode pagar 10 vezes o que eu ganho, não vou. Entendeu? Tem alguns princípios. Quando virei chefe no Sport TV, mandava um presente para mim, eu devolvia. Eu sou uma otária, entendeu? Eu tô no mundo, eu vivo no mundo da lua. Não, né? você estava certa, sempre certa. Eu espero que sim. Pelo menos não me arrependo, né, Nori? Mas sim, foi horrível. Mulher era a figura bonitinha. E digo mais, eu vou cometer uma inconfidência agora, que não é inconfidência a palavra, nem sei, uma indelicadeza, talvez.
puta maravilhosa, puta não, maravilhosa, de grande jornalista. Imensa Joana de Assis participava lá daquele programa de segunda-feira, o Bem Amigos, e ela ia lá de vestido entregar troféu, ela ficava possessa, eu falava, por que a Joana está se prestando a isso, entendeu? Mas ela não estava fazendo nada de errado, era digno o que ela fazia, ela dava os palpites dela, dava os pitacos dela, mas eu não via o Maurício Noruega desfilando com o troféu na mão. Eu não via o Milton Leite desfilando com o troféu na mão. As pessoas que eu amo. Porque os caras iam mudar de canal, né? Pô. Você percebe? Então, é uma coisa... É bonito? É. A Joana tem um corpão? Tem um corpão. Mas não é... Ela é uma jornalista maravilhosa e não deviam ter pedido a ela, porque eu também entendo o seguinte, cara. Essas coisas vêm de cima. Então, ó, a Joana vai entregar. Ela vai dizer não? É muito difícil dizer não. Sabe? Quando você está empregada, você precisa daquele trabalho, você não quer ser chata, você... É lógico, ela não estava infringindo nenhum valor, nenhum princípio, etc. Então ela fala, tudo bem, eu faço, eu imagino, nunca conversei isso com a Joana. Maravilhosa, foi correspondente em Nova York, uma baita jornalista, entendeu? Entende tudo de esporte, batalhadora. Olha, eu tenho uma admiração pela Joana de Assis que eu não sei nem explicar para você. Agora ela é mãe, sabe? Ela divide o tempo dela entre a TV e a bonequinha dela que chama Ágata. Eu estou falando tudo isso, mas eu não converso com a Joana, eu vejo ela nas redes sociais. Entendeu? Só citei isso como exemplo, porque é uma coisa muito recente, Nori. Então, essa coisa da mulher bonitinha que atende telefone, que preenche ficha lá atrás, vem vindo, viu, cara? Ela pode até ter diminuído. Você acha que ainda continua? Continua. Essa é uma visão assim. Você diria que ela é sexista, machista, preconceituosa? Por que ela é misógina. Ela é misógina, Nori. Ela é misógina. Porque que o jornalismo esportivo ainda é misógino. Muito, muito, Nori. A mulher é tratada... ela é um ser menor. Ela serve para entregar o troféu. Ela pode dar uma opinião. Sabe como o jornalista Roberto Avalone fazia para mim? Fala rápido, Vaninha, fala rápido. Ela pode dar uma opinião. A gente deixa ela dar. O caucasiano branco da faixa dos 40, 50 anos, ele deixa, ele é bonzinho. Mas ela nunca vai ter... Quer dizer, nunca não posso dizer, mas o protagonismo da mulher, ele é muito limitado, ele é difícil, é inacessível. Eu não estou falando não só do jornalismo esportivo, em qualquer área do jornalismo, você encontra uma Miriam Leitão, uma Renata Lopretti, uma Andréa Sadi, mas é pouca gente. Eu estou falando muito dos colegas da TV Globo, porque é o que eu mais assisto, né? Globo News, Sport TV, é o que eu mais assisto. Porque a maioria das TVs ou é religião, ou é propaganda, é uma coisa difícil de assistir. Então eu fico na Globo, que eu sei que tem jornalismo sério, porque eu trabalhei lá dentro, você sabe bem que é assim, né? Pode ter suas mazelas, tem injustiças, como cometeram com o Jotinha, que eu assisti no teu programa. Tem coisa errada também, né? É uma empresa, gente, é uma empresa, avisa lucro e faz suas cagadas também, mas é uma baita empresa, é uma puta empresa, cheia de benefícios, adoro a Rede Globo, adoro o Sport TV, adoro todo mundo lá, eu sou muito feliz de ter ficado lá. Mas sobre a mulher... E, Nori, eu vou te falar uma coisa, cara. Mulher... no mundo, ela tá fadada a... É difícil, cara. Até nos palavrões, cara. Por que você fala puta que eu pariu? Você tá ofendendo a meretriz para xingar o filho dela. Quer dizer, a mulher gerir um filho, um pústula, e ela é que é a puta, entendeu? Você vai falar da puta. Até no palavrão o misoginia é forte. É isso aí. É importante que você fale isso com a sua clareza, da forma direta como você coloca, porque a gente hoje tem uma maneira, mas é sério mesmo isso, muitos homens encaram o desabafo das mulheres como mimimi. Mimimi, é uma frescura, porque o cara nunca passou por isso, entendeu? O cara nunca passou pelo que as mulheres passam. Eu trabalho hoje na CNN com mulheres incríveis na apresentação, como a Carol Nogueira, a Elisa Vec, que são apresentadoras fantásticas, e eu vejo no cotidiano o que elas passaram para chegar onde elas chegaram, né? Como tem lá na Transamérica a Renata Saporito, é um ambiente muito fechado, né? Muito fechado. Porque hoje melhorou muito, mas ainda tem embutido nisso. O que eu acho assim,
e eu quero entrar nessa seara com você. Todo mundo tem o direito de achar uma coisa boa ou ruim. O cara pode Claro. gostar do Noriega comentando o jogo, apresentando o programa, fazendo um quadro e tal. Ele tem todo o direito de me achar uma porcaria ou me achar um craque. É normal. Claro. Como eu acho que a pessoa tem o direito de achar que a mulher narrando, apresentando, ela é boa ou ruim? No mesmo patamar do homem, da competência, gente. Não é porque ela é mulher. Eu fico assim, não entra na minha cabeça o cara fala assim, pô, não dá, não aguento mulher narrando. Eu posso achar ruim. Apagou sua luz. Não sei o que aconteceu. Peraí, deixa eu ver. Calma, que Vânia Westphal Está no escuro! Voltará. Está no pique, apagam-se as luzes. Deixa eu ver se eu virando aqui. Aqui fica melhor? Deixa eu ver. Porque tava bom, se... talvez seja a luz do seu. Você tá com ring light aí? Eu tenho aquelas bolinhas aqui, então, mas você tá no celular ou no computador? Celular. Então, e o ring light está ligado onde? Está ligado na tomada. Então pode. Ou o botãozinho desligou aí do seu ring light, porque às vezes se ele está no USB, se está no computador, tipo, cai assim, fecha a tela, sabe como é que é? Entra no descanso da tela. Aê! Fez-se a luz. Fiat Lux, diria Roberto Avalone. Fiat Lux. Eu estava falando assim, eu acho que tem muito. Não cai na minha. Não entra na minha cabeça o cara fala assim: não aguento mulher narrando. Pô, por que não aguenta? Você tem que achar ela boa ou ruim. E com o mesmo parâmetro do homem narrando. O que interessa é se ele narra bem ou narra mal. Se ele comenta bem ou mal. Se ela comenta bem ou mal. Se ela reporta bem ou mal. Mas nós não chegamos nesse nível de evolução ainda, né? Infelizmente não, Nori. Eu até entendo você não gostar do timbre, você preferir, como assim, prefere um narrador entre homens, vai? Eu prefiro Milton Leite do que fulano de tal. Então você pode ter preferências, mas não porque é mulher, entendeu? Porque como essa menina que eu falei, a Natália Lara, ela não tem a voz estridente, ela não tem, sabe, é uma coisa natural, é uma pessoa narrando, não é uma mulher narrando, é uma pessoa, um profissional que está fazendo direitinho, narra qualquer esporte. Durante a Olimpíada, Nori, eu assistia ela de manhã, de tarde e de noite, cada hora ela está fazendo um esporte diferente, era muito boa a moça, ela sabe, ela domina o que ela está falando, e eu admiro porque eu sei o quanto é difícil esse tipo de coisa. Entendeu? Fique tranquila que seu cabelo tá bom, viu? Eu tô sem óculos. Deus é tão bom, Nori, que quando a gente fica mais velha, tem essa grande vantagem, né? Eu não enxergo ruga, não enxergo cabelo, porque eu não enxergo. Deus faz ele equilibradinho. Que ficou no pique. Então, mas eu acho assim, por exemplo, eu vou falar uma coisa que talvez eu ganhe diversos inimigos. Eu mostrei que eu sou palmeirense, até isso aqui eu não peguei para a gravação, não, eu já estava aqui na minha escrivaninha. Sou palmeirense, amo o Palmeiras está acima de tudo para mim, entendeu? Tipo, fiquei possessa quando o Marcos comeu bola lá contra o Manchester, entendeu? Não é o Marcos que eu amo o Palmeiras, entendeu? Não é Evair que eu amo o Palmeiras. E não é a Leila. O Palmeirinho eu amo também, porque o Palmeirinho é um negócio diferente, não é o Paulo Nobre, o ex-presidente. Agora, o Abel Ferreira, cara, o que esse cara fez? Eu gostava muito, eu continuo admirando todos os títulos que ele ganhou, toda a carreira vitoriosa que ele está demonstrando aqui no Brasil. Ele era um técnico medíocre, né, fora do Brasil, mas aqui ele veio, ele se deu muito bem, e no meu time, né, um cara vitorioso, um cara obstinado, trabalha só ganha para isso, acho que ganha mais de R$1 milhão por mês, uma coisa astronômica. Ele teve a desfaçatez de virar para uma repórter da Globo, eu esqueci o nome dela, aquela morena bonita, toda tatuada, esqueci o nome dela, maravilhosa também, muito boa, Aline alguma coisa. Aí, Nori, pega no meio de uma coletiva de imprensa, ela faz uma pergunta totalmente pertinente, tipo, por que você não pôs o Kaique para jogar? Entendeu? Que qualquer repórter do sexo masculino poderia ter feito aquela pergunta. Ele estava na sala de imprensa, ele já tinha descido aos vestiários, ele já tinha tomado água, não há desculpa estar de cabeça quente. Não, ele não estava de cabeça quente. Ele respira, ele vira para a Aline e fala assim, olha,
Eu devo satisfações à minha mulher e à minha mãe. Mas é um corno falar um negócio desse, né? Como é que pode falar um negócio desse? Para mim, o Abel Ferreira, como pessoa, acabou naquele momento. Porque ele jamais deu uma resposta atravessada dessa para um repórter do sexo masculino. Ele fez isso para pisar na mulher. Entendeu? É misógino. É um trouxa, um escroto, entendeu? Eu tô falando assim com o coração, porque eu me sinto. E digo mais, Nori. Fiquei possessa também, porque eu não vi nenhuma empatia ali naquela sala de imprensa. Eu não vi ninguém chegando na Aline e falando, oh, releva, ou sei lá, não leva mal. Mas, cara, Mas isso infelizmente, é um processo que a gente está vivendo hoje, assim, e independentemente do que tenha acontecido, ser um homem ou uma mulher, pior, porque foi com a mulher, né, foi deselegante, ele se desculpou depois, tal, não. vida que segue, mas assim, que nós, como categoria, nós estamos absolutamente desunidos, né? Infelizmente. Aquilo que eu estava falando, a gente estava conversando antes, tem muita gente boa, né, de trabalho, com o microfone na mão, digitando um teclado, tem muita gente, a maioria eu acho que é ruim, mas tem muita gente boa, só que a formação das pessoas está muito pobre, Nori. Sabe, a educação que você recebeu do seu pai e da sua mãe, a educação que eu recebi do meu pai e da minha mãe, ela vem decaindo, geração após geração, eu acho, né? Tem muita gente boa. As pessoas estão esquisitas, né? Essa polarização toda, a divisão que o mundo vive hoje, é muito esquisito. Está muito esquisito. Agora, na eleição de São Paulo para prefeito, né, a gente tinha 3 candidatos com força, o Ricardo Nunes, o Boulos, o Pablo Marçal e a Tabata Amaral. A Tabata Amaral é disparada a melhor opção, né? No caso, bem preparada, moça formada, tal. E respeito os outros dois, né? O Ricardo Nunes e o Boulos, que estão no segundo turno. Vou votar no Boulos, apesar de detestar a Marta, né? A Marta pula de partido como troca de camisa, sabe? Ela estava no Solidariedade, de repente está no MDB e voltou para o PT. Não gosto da Marta. Agora, o Boulos, para mim, é um cara decente. O Ricardo Nunes vai continuar tudo como tá, tal. Aquele rapaz, o ex-coach, gente do céu, o que é aquilo? Como é que aquele sujeito teve 1.700.000 e não sei quantos votos, sabe? Então é isso que a gente está falando. As pessoas, elas estão perdendo os valores, Nori. É um pouco assustador, sabe? Teve muita abstenção, parece que foi 1.700.000, 1.700.000, 1.600.000, uma coisa pequena. O número de eleitores foi 6 milhões e pouco, pelo que eu li hoje. E muita abstenção, 2.400.000 eleitores não votaram, deixaram de votar. E desses 6 milhões e pouco, muitos nulos, muitos brancos. Enfim, o que eu quero dizer é as pessoas não estão mais tão seletivas quanto elas já foram no passado. E isso está gerando Maria concorda, ela me ouve. Você viu? Agora acho que é o Rev. Não é a Maria, não. Está chegando É o TT! Tô! É o TT. O TT é um gato FIV positivo, ele não pode. Mas o que eu te falo assim, dessa questão que envolveu o Abel, tudo, em várias outras situações, a gente vê, muitas vezes numa coletiva, um treinador sendo agressivo gratuitamente com um colega, e os colegas dão risada. É ridículo. Em vez de tomar partido, defender claro como que assim, óbvio que às vezes eu acho que, não estou aqui defendendo a categoria 100% não, porque às vezes tem erro do nosso lado também, claro, tem pergunta ruim, tem gente que vai lá a fim de arrumar encrenca mesmo, mas raros são os posicionamentos do querido Zé Alberto Andrade, da Rádio Gaúcha, em relação ao Renato Portaluppi, né? O Renato está falando mal da imprensa, generalizando, e o Zé Alberto Andrade, que é um brilhante profissional, com uma história digna, ele deu uma chamada no Renato, que o Renato entendeu que ele estava errando, né? Isso realmente me parece muito, muito assustador. Agora, você, nessa sua belíssima trajetória, você foi repórter de campo também? Frequentava vestiário, essas coisas? Não. Eu fiz 1 ou 2 jogos só, mas não cheguei a fazer reportagem de campo, não. Alguma vez... Sim, alguma vez você... A Vânia é uma mulher muito alta, muito bonita. Muito Quanto obrigada. Você tem de altura? 1,73.
Um 7-3, muito bonito. Alguma vez você foi assediada por jogador de futebol? No trabalho, assim? Mas assim, assediado no nível baixo dessa situação? Do Me ligaram exagero? na Copa da Coreia do Sul, me ligaram de lá da Coreia para tocar no violão I Wish You Were Here. Oh, Pink Floyd, o cara mandou bem, pelo menos, pô. O cara tinha bom gosto. Não, mas teve muita coisa, Nori, muita. Tinha um cara que ligava para a Gazeta todo santo dia, um jogador de São Paulo, um atacante. Todo santo dia. Teve uma produtora uma vez que me perguntou e falou: escuta, você não quer dar para fulano? Eu falei, pera. Assim? Assim, nesses termos. Cara, não acredito. Coisas que... Nori, você não tem ideia. Aqui a gente vai conversar uma horinha, graças a Deus. Tô super honrado, mas se eu fosse falar tudo que eu já vivi na minha carreira, acho que eu ia ficar umas 5 horas aqui. E olha que eu falo pelos cotovelos, né? Falando sem parar, é muita coisa. Mas para mim é muito pesado isso, que uma colega de trabalho, uma mulher chega para você não quer dar para o fulano? Aconteceu. Jesus, aconteceu comigo. Era muito baixo nível. Teve um chefe meu, olha, Nori, o que eu vou te contar agora para todo o pessoal do teu canal, teve um chefe meu que um dia me entregou uma lauda e ele... eu não vou falar, desculpa, eu mudei de ideia, desculpa. Seu direito. Em tempo, mas eu passei poucas e boas. Eu sofri burnout quando eu estava na minha segunda passagem na redação do Estadão, do Jornal da Tarde, melhor dizendo. Eu passei poucas e boas, foi assim, imagina, burnout em 2003, ninguém ouvia falar. Eu quase pirei, Nori. Eu fui assim, assediada sexualmente, moralmente, em níveis de adoecer mesmo, assim. Eu fiquei um ano. Eu cheguei no momento que a minha perna direita, eu sou destra, a minha perna direita não queria se mexer. Eu fui para o doutor. Porque eu não queria andar. Olha como o cérebro trabalha. Eu não queria ir para o trabalho. Fui para o doutor Osmar de Oliveira, né, o falecido, ortopedista, para ver se tinha uma coisa errada com a minha perna, porque era a cabeça, era o cérebro, era o burnout que estava me enlouquecendo. Aí tirei uma licença médica, fiquei um ano em licença médica. Isso destruiu minha carreira, destruiu. A partir dali, eu pensei seriamente em parar. E um pouco depois, quando eu estava pensando seriamente, quando eu saí da licença, né, entrei com processo contra essa empresa por assédio moral e sexual, perdi esse processo, e aí entra uma série de coisas que também difícil de mencionar, mas naquela altura não havia a visibilidade que há hoje, não havia justiça que há hoje em casos de assédio moral e sexual, então eu me ferrei bonitinho, muito bonitinho. E aí pensei em parar, falei, não aguento mais isso, eu vou passar por isso de novo. Ainda era atraente, né? Ainda era lourão, né? Me chamavam de lourão, ainda era lourão, tal. Aí um ex-colega de faculdade entrou em contato comigo, eu não lembro se foi internet ou telefone e tal. E o que você está fazendo? Estou lá na Globo, no Sport TV, eu preciso de alguém. Eu falei, cara, eu não quero mais, eu não aguento mais. Contei para ele por cima o que tinha acontecido, isso aí que eu contei e decidi mudar de ideia. Contei mais ou menos para ele o que tinha acontecido, que foi muito feio, muito horrível. E ele falou, não, porque você não vai trabalhar, você não vai parar, você é muito boa, você é muito nova, e você não vai parar, eu tenho uma vaga lá no Arena Sport TV, como produtora, e você começa lá no Arena como produtora, depois eu puxo você para o núcleo motor, era Eduardo Abas, que eu chamava de Pedrinho na faculdade, não sei porquê. Esse era um cara terrível, né? Ele era o meu bem, meu mal, o Eduardo Abas. Borrachinha? Borrachinha, figuraça, né? E o Borrachinha me levou para lá e eu passei alguns dos melhores anos da minha vida lá naquele canal, naquela redação da BRN. Alguns dos melhores anos da minha vida. E com respeito, sabe? Sabe, uma coisa também, eu vou te falar uma coisa, Nori. Existe um movimento Me Too que, na minha visão, é muito radical. Ele não aceita nada, ele não aceita que um homem encoste em você para fazer assim. Eu acho que se ele pegar, ele não pode, mas ele encostar, ele pode. Porque um homem pode encostar num homem, uma mulher pode encostar numa mulher.
Então, nem tudo é assédio, nem tudo. Tem que haver algum equilíbrio, sabe, na forma de analisar o que é o assédio. Eu lembro que um dia um torcedor beijou uma repórter, estava feliz pra caramba, recentemente, acho que recentemente, uns 3 anos, foi na época acho que da pandemia, um pouco antes da pandemia, 2019. Beijou uma repórter, estava feliz que o time dele tinha ganho um título, o cara foi preso na frente do filho, porque tinha dado um beijo no rosto de uma repórter, que a repórter estava falando ao vivo, e ele deu um beijo no rosto dela. Foi escroto? Foi invasivo? Foi. Mas cabe a ela, fala, sai pra lá e tudo bem, mano. Prendeu o cara na frente do filho, porque ele estava feliz comemorando o título e deu um beijinho no rosto da mulher. Não acho invasivo isso. Não acho, cabe a ela. Empurra, fala, sai pra lá, não quero que você me encoste, é nojento. Agora, prender o cara na frente do filho, acho que é exagero, entendeu? Na minha opinião, que sou, vamos dizer, uma ativista do feminismo, tem de haver equilíbrio, tem de haver bom senso. E aí você, no Sport TV, você foi para o... Eu lembro que você trabalhou no programa do Regina, do Reginaldo Leme, uma época até. Daí que eu Então, tive uma oportunidade, foi uma honra para mim, a foi seu pedido de apresentar o programa do Regi uma vez, o Regi estava viajando. Foi demais, né, Nori? Foi, porque esse Eduardo Abas, ele tinha um gênio muito difícil, e aí ele estava muitos anos na casa, acabou sendo demitido, e o André Rizek, na época, me promoveu para o lugar desse Eduardo Abas, que era o chefe do núcleo motor, me promoveu para o lugar dele, eu virei chefe lá no esporte a motor. E então foi uma fase muito desafiadora, porque o núcleo era pequenininho, tinha eu e um produtor na época, e eu tive que batalhar muito para contratar uma outra pessoa para me ajudar. Fui falar com o diretor, o Raul, no Rio. Raul Costa, né? Raul Costa Júnior. Isso. Raul Costa Júnior. Foi gente boa pra caramba, o Gauchão. Aquele cara é uma máquina de televisão, né? E aí olha como são as coisas. Aí eu me esforcei como cão para contratar uma colega lá do JT. Era um pau para toda obra, não entendia um cato de televisão, não sabia, nunca tinha feito televisão, era só impresso, né? E me esforcei tanto para contratar essa menina, mas tanto, tanto, tanto. Aí no meu último ano na TV, ela me deu uma punhalada pelas costas, foi falar mal de mim pro meu chefe, sabe? Fez a caveira. Graças a Deus eu já estava meio encaminhada para viajar, eu ia sair do país, né? Eu ia pedir demissão e morar em Portugal. Então, graças a Deus, eu já estava encaminhada, porque foi uma decepção. E foi mulher, tá vendo? É um negócio, é difícil. Não dá para você julgar só por gênero. Tem que julgar por caráter, né? Por caráter. Exatamente. Então, esse é um dos muitos problemas, não só da nossa profissão, de várias profissões, né? De pessoas que se escondem atrás elas se escondem atrás da própria incompetência, né? E para galgar algum espaço, elas precisam derrubar alguém. Infelizmente, né? Mas essa conversa envolve pessoas, envolve pessoas que nunca precisaram fazer disso na vida, né? Graças a Deus. Isso que é muito bom. É gostoso pra caramba, né? Eu falo isso tudo assim, aberta, tal, porque eu tenho consciência tão tranquila, encosto no travesseiro à noite, durmo com o bebê. Não tem nada que pague o preço de se dormir tranquilo. Dormir leve, tranquilo. Agora, Vânia Westphal, você acha que o Dorival Júnior dorme tranquilo como técnico da seleção brasileira? Olha, eu acho que qualquer um que aceite esse cargo aí, para mim, ele já... Olha, vou te falar uma coisa, eu cheguei a trabalhar um pouquinho lá na Federação Paulista, fiquei 3 meses, na Federação Paulista, que era muito vinculada à CBF, sabe? É tudo a mesma coisa, autarquia, tal, uma coisa que eu sempre achei errado. Eu achava que a seleção brasileira, um patrimônio do Brasil, devia estar vinculado ao Ministério do Esporte. Isso era a minha cabeça desde os meus 14, 15 anos, eu não entendia por que uma entidade privada ganhava dinheiro com a nossa seleção. E eu trabalhei um pouquinho lá, fiquei 3 meses lá. Cara, aquele ambiente é tão difícil. A minha cara está dizendo o que eu quero dizer? Aquela... Cara, é um ambiente, assim, muito difícil. E, assim, um dos caras que eu mais admiro como técnico até hoje é o Muricy Ramalho, porque ele disse não para a seleção. Sabe? Disse não quero, não vou para a seleção.
numa altura lá, nem lembro agora, acho que ele estava no Fluminense. O Dorival eu acho ele fraco, Nori. Eu não gosto dele. Eu não gosto dele desde a época que o Ganso estava uma vez jogando Santos e ele Uma mandou. final de Campeonato Paulista, né? Cara, Que o Ganso fez assim: não sai, não não sai. saio. E o Dorival, ok, então não sai. Fica... Ah, para, meu. Como é que esse cara vai dirigir a seleção brasileira de futebol? Um banana. Não pode. Tem que ter personalidade, tem que ter atitude, sabe? Tem que ser um tipo Abel sem ser escroto. Aí pode, mas nem sei te dizer hoje quem são os técnicos que estariam aptos para comandar um time do Brasil, sabe? Eu estou um pouco afastada, muito afastada, né? Eu só assisto o jogo do Palmeiras e da Champions League. Champions League eu adoro, eu amo, assim. Eu fui assistir um jogo da Eurocopa nas férias de 2018, fui assistir um jogo da Holanda, sabe? Então essas coisas, o futebol europeu me atrai bastante. Mas o brasileiro eu só torço para o Palmeiras ser campeão. Mais nada, não estou acompanhando. Aquela que sabe os reservas no noroeste de Bauru, não sabe mais Mudou. quem é o titular do Palmeiras, entendeu? Mas você enxerga nisso um processo, assim, por exemplo, de desinteresse do torcedor em relação à própria seleção, né? Porque a gente vê a seleção perdeu um pouquinho do encanto que tinha. Pô, nós crescemos, assim, o jogo da seleção brasileira é um negócio Nossa, obrigatório. parava Ninguém tudo. parava tudo, ninguém fazia nada, não marcava nada, e no dia seguinte, na escola, na faculdade, era o assunto. O cara Era ficava tanto puto porque o cara do centroavante do time dele foi convocado e não entrou, o goleiro do adversário tomou um frango e tal, e ficava feliz porque o camisa 8 do time dele tinha feito o gol da vitória. Hoje parece que a seleção joga e ninguém nem vê. Nem vê, nem vê. Eu fiquei sabendo agora há pouco que tá treinando que o Endrick voltou a treinar, né, no Allianz, muito fofo, aquele moleque é formidável. E porque tem 2 jogos agora em outubro, um é contra o Chile e o Chile e outro Peru. Chile e Peru. Tá. Chile e Peru. Então, mas eu confesso que a última vez que eu realmente torci para a seleção foi em 2002, nessa Copa aí da Coreia, porque eu gostava muito do Filipão na A altura. Copa do Wish You Were Here. Foi isso mesmo, Nori. Mas não foi por isso que eu gostei da Copa. Isso aí era um terror. Eu ficava desesperada, eu tocava o telefone e morria de medo. Porque é assim, né? Aquilo que eu estava falando. Quando você está trabalhando, você é tatuante, muitas vezes é difícil dar uma chapuletada na pessoa. Você não pode. Você depende daquele sujeito para te dar uma entrevista amanhã. Então, sabe, é difícil, é muito difícil. E aí eu torci para a seleção em 2002, foi a última Copa que eu acompanhei de verdade. Na Copa que foi disputada no Brasil em 2014, eu estava na TV, mas eu já não era contratada da TV. Alguém me chamou para trabalhar na Copa, para fazer freela. Eu estava, acho que no Jornal da Globo. Eu lembro direitinho, 7-1, eu estava dentro da redação. Eu lembro de gente chorando na redação, sabe? Foi assim. Mas era uma empáfia, né, do Filipão, por quem eu torci tanto em 2002. Em 2014 era uma empáfia, era uma arrogância, ninguém treinava, sabe? Você não via os alemães lá se matando, ó, agradando o pessoal da Bahia, e os brasileiros assim, num salto, que quando... Eu acho que eu fui a única que não chorei naquela redação no dia do 7-1, porque eu falava, merecido, merecia isso mesmo, sabe? Agora é duro você falar que o teu país, a tua seleção, essa daí que você acompanhou desde criança, como você mencionou, né, tudo isso. Eu fico puta da vida se o Dorival, que nem agora convocou o Everton, eu fico puta que convocou ele no Palmeiras. Antes você brigava com o seu vizinho, com outro torcedor, porque queria que convocasse. Eu fico possesso, quem paga o salário do Everton é o meu clube. Isso mudou mesmo. Né? E desfalca o meu clube, então eu fico possesso. Não quero que vá para a seleção. Não quero que vá para o time da CBF. Entendeu? É o time daquela instituição, não representa o meu país. Eu amo demais o meu país. Quando eu saí do Brasil, em 2012, eu costumo dizer isso, as pessoas acham, você abandona o barco. Não, você sai do Brasil, eu acho que as pessoas que mais amam, as que saíram, são as mais apaixonadas, porque elas não se conformam de ver o Brasil do jeito que ele está sendo tratado, entendeu? Então, a minha impotência, você não consegue fazer nada, eu quero ir embora, não quero mais viver aqui, entendeu? Daí você volta, aí não adianta, né? O nosso país a gente ama, não tem jeito.
Tem jeito. Como a gente ama você, Vânia Westphal. A gente quer que você volte Ai, que ao gostoso! jornalismo esportivo. Pro jornalismo esportivo vai ser difícil, hein, Nori? Pensei que era pro teu programa. Isso aqui é uma coisa menor. Pro jornalismo de forma geral, porque faz falta, faz muita falta, assim. E assim, a gente tem que batalhar, eu acho, né? Todos os homens que respeitam as mulheres e entendem que elas merecem o espaço justo, merecido, a gente tem que batalhar essa coisa que a nossa profissão enfrenta muito hoje, que é o etarismo, Nossa Senhora! né? É. Eu queria encaminhar o Principalmente. finalzinho do nosso bate-papo Aham. para esse ponto, assim, porque muitas vezes, pô, eu tenho que ter uma mulher na redação, tem que ter uma mulher no programa, mas tem que ser uma mulher jovem. Tem É, que ter um cara, um comentarista, jornalista, assim, mas tem que ser um cara jovem. Pô, é, ninguém. É assim, eu acho que a pessoa tem que ser boa, né? Ela tem que tem que ser ser bom. competente. É isso aí. Até essa idade. É, eu concordo 100% com você, bem como também entendo que tenha de haver renovação de tempos em tempos. Você imagina na geração do Galvão Bueno, que foi 50 anos no ar, quanto narrador não teve chance porque tinha lá o sensacional Galvão Bueno narrando, entendeu? Então é difícil essa situação. Eu sou a favor de uma renovação, mas sou contra o etarismo. Não sei As como pessoas exatamente podem conviver, né? podem Essa que é a conviver. questão, né? Eu Porque acho que todo sim, mundo tem que aprender. Acho que nós estamos muito longe de sermos pessoas descartadas ou descartáveis pela idade. Hoje, 100%. uma mudança. Quando eu era criança, uma pessoa de 40 anos era uma pessoa considerada velha. Hoje, uma pessoa de 60 anos é uma pessoa jovem. Na minha visão, é uma pessoa jovem. É engraçado Uma, isso. porque as pessoas se cuidam melhor, né? A gente tem aí as vacinas protegem as É. pessoas passam, na minha época ninguém passava protetor solar, passava negócio para queimar mais ainda, né? Era Olha o bronzeador. bronzeador, essas coisas todas. Hoje as pessoas passam protetor solar e tudo mais. Mas a É, convivência entre as gerações ela é fundamental, principalmente numa profissão como a nossa, né? é, principalmente, Nori, eu concordo sempre. Eu lembro que quando eu estudei jornalismo, eu tive assim o privilégio de estudar com a Elô Pinheiro, a garota de Ipanema. Ela fez jornalismo na mesma época que eu. E nós, né, eu entrei com 17, e a minha turma toda era muito novinha, né? E a gente achava a Elô uma velha. O que é essa velha? A gente não era hostil, a gente tratava bem, mas todo mundo no seu íntimo pensava: o que essa velha está fazendo aqui? Ela tinha 40 anos, É. entendeu? Se é que tinha, nem sei. Acho que não tinha nem 40 anos. Linda de viver. E eu faço muito essas comparações, sabe? Então eu tento respeitar o maluco do jovem que acha que uma pessoa de 50 é velha. Porque eu pensava também, entendeu? Possivelmente você também pensava. A gente achava que um cara. Meus professores de faculdade, por exemplo, eles tinham 30 anos. Sim. Nossa, fulano de tal, ele tem 30 anos, ele trabalha na Folha. Oi? Entendeu? Até porque as pessoas se vestiam de uma forma diferente, né? Eu lembro que, pô, de São Paulo, por exemplo, nós somos de São Paulo, né? De É. São Paulo, para ir na padaria, ninguém ia de chinelo e Não, bermuda na padaria. Se botava não. calça e camisa para ir na padaria. Era um É, comportamento. Hoje as pessoas andam sem camisa na rua em São Paulo. Todo é, mundo é de bermuda, chinelo. Quando eu era criança, pô, eu não, nunca ia imaginar que eu ia sair de chinelo na rua. não Os, é. com- os comportamentos vão mudando e tal. Mas, pô, eu acho que essa convivência é mais do que necessária. Como chama mesmo o seu canal? Era só propaganda Minhas aqui. verdades. O Está no ar Minhas com minhas verdades, que são no Instagram. umas verdades. Vou te falar umas verdades, Nori. É umas verdades, só que é pequenininha e minha. Então é o minha verdade. Muito bom. Vânia Westphal, foi um prazer, foi uma alegria reencontrá-la. Você, pô, é um doce de pessoa, Obrigada, Nori. brilhante, né? Faz muita falta, eu acho, no jornalismo, na TV. Espero que você repense isso para poder voltar. Foi bom demais saber um pouquinho mais da sua vida, das suas histórias, Obrigada, para o bem Nori. e para o mal. Que fique É, aqui o alerta, o exemplo para as pessoas de como se deve tratar profissionalmente uma mulher, principalmente na nossa área, que é o jornalismo esportivo. Eu adorei, viu? obrigada, Nori. Eu fico muito feliz. Estou honrada de
coração. Eu só quero te pedir desculpa se eu me excedi em alguns momentos, quando eu chamo um cara, Jamais, tem que pedir desculpa de nada. sabe, chamar um de escroto, isso aqui, mas é que É a sinceridade. é a sinceridade, é meu coração falando. Eu tento evitar palavrões, mas eu sou bocuda, eu falo umas coisas. Palavrão é muito bom de falar, libertador. Tem um texto do Luiz Fernando Veríssimo sobre isso, né? Não adianta, não basta mandar tomar no cu, tem que mandar no olho do cu. E quem, Luiz quem somos Fernando nós? Veríssimo. Quem somos nós para discutir com o Luiz Fernando Veríssimo, né? Pois é. Obrigada, Nori. Muito Eu que obrigada. agradeço. É uma honra imensa. Eu que agradeço. Você curtiu esse papo maravilhoso com a Vânia? Dê o seu like aqui, aperte o sininho, espalhe o canal aí, porque a gente vai ter muitas outras conversas bacanas como essa que a gente teve aqui com a Vânia. Foi um prazer, minha querida. Um beijo. Muito obrigado. Obrigada a você. Tchau. Tchau, tchau.